Olá, minha amiga e olá, meu amigo do canal Brother Esportes. Tudo bom com você, com sua família e com todo mundo? Espero que sim. Eu sei que muitos estão chateados com essa derrota para o Brasil. Pode não parecer, mas eu também fico chateado. Sempre a gente tem uma esperança, uma expectativa do Brasil ganhar uma Copa do Mundo, dar um pouco de alegria para esse país que é tão sofrido, sempre atravessando problemas difíceis, complicados, mas temos que ser realistas, não é verdade? Vamos lá. Ontem, dia 5 de julho, uma coincidência. 44 anos atrás, dia 5 de julho de 1982, o Brasil também perdia uma Copa do Mundo e era eliminado. Na ocasião que perdeu para a Itália, os 3 gols de Paulo Rossi, já falecido inclusive, e ontem o Brasil, com 2 gols de Haaland, perdeu para a Noruega, apesar do Neymar ainda ter feito um gol de pênalti no final, mas o Brasil, ainda em oitavas de final, é eliminado. O que tem em comum, ambos foram derrotados. É claro, as duas ocasiões. Mas existem grandes diferenças. Naquela época, 1982, embora o Brasil não tenha sido campeão, é um time que é respeitado até hoje, é um time que encantou o mundo com seu futebol, né, ofensivo, bem trabalhado, e que o Brasil não fazia gol, o Brasil fazia golaços. Quem não lembra ou quem não assistiu, que não era nascido, pode procurar no YouTube Brasil Copa 82 e você vai dizer se eu estou exagerando ou se eu estou falando a verdade. E a diferença naquela época, a maioria dos jogadores do Brasil tinha cabelo curto, uniforme sem tanto estrela, tem sem tanta coisa, sem tanto frufru, chuteira preta e um futebol de qualidade. Hoje é um festival, o cara muda a cor de cabelo toda hora, um dia tá de branco, um dia tá de azul, outro dia tá de vermelho, outro dia tá de amarelo, sei lá o que, chuteiras coloridas, principalmente rosa, uniforme cheio de coisa e tal, e um futebol de péssima qualidade. Teve gente que falou para mim: ai, Ari, você não é brasileiro, que você não torce pelo Brasil. Eu torço pelo Brasil, gente. E sempre eu torço pelo Brasil, por menos que eu concorde com uma convocação. Só que é uma coisa: desde 2010, eu sempre falo a mesma coisa, gente. O Brasil não vai ganhar. Sempre que eu vejo a convocação, é porque você acha, não sei o que, é só analisar, ver as outras seleções, que são times mais preparados, times mais entrosados, time com padrão de jogo, coisa que eu sempre pego no pé. E o Brasil não tem. O Brasil não tem esquema tático definido. Você pode ver que tanto ontem contra a Noruega como semana passada contra o Japão, o Brasil penou, porque o Brasil não tem, a seleção brasileira não tem padrão de jogo. E os outros times eram organizados e por outras vezes o Brasil também escapou de apanhar. Não perdeu para o Marrocos porque os marroquinos cansaram no segundo tempo e estavam se arrastando em campo. Não fosse isso, eles teriam ganho. Contra o Japão, faltou um pouco de experiência e um pouco de malícia do futebol para poder conseguir controlar o resultado e terminar o jogo de forma vitoriosa. Faltou isso. Ah, tudo bem, o cara do Japão era para ter sido expulso antes, tá bom. Mas ontem também a Noruega, na minha opinião, teve até menos posse de bola e tal, porém os passes eram precisos, os noruegueses eram muito mais conscientes e tanto que eles abriram 2 gols. Eu já tinha comentado em outro vídeo. Gente, vamos tomar cuidado com esse Haaland que de cometa ele vai virar sol. E não deu outra. Ele não se tornou o Sol Haaland, né, no apelido, mas nas duas únicas realmente oportunidades que teve,
ele foi lá, marcou e fez os 2 gols. O primeiro gol, ridículo, deixaram um cara que era bem menor para tentar ganhar de cabeça de um cara que tem 1,95 m de altura. Gente, é ridículo isso. E no segundo, a bola passou por entre as pernas do brasileiro, o tal de Magalhães, que disse que o Haaland, quando o visse, ia fazer feio, ou ia ficar com medo e não sei o quê. Cara, só se foi medo de fazer feio porque ele acabou fazendo bonito, marcou 2 gols. E esse burro idiota que foi chutar o pênalti. Gente, onde já se viu cobrar um pênalti daquele jeito? Não tomar distância, olhar para baixo, cantar ao lado. O goleiro norueguês, inteligente, só esperou o momento certo de pular e defender a cobrança. Muito mal batida. E aí, esse era um pênalti que, na minha opinião, teria mudado a história do jogo, teria mudado a história da partida. Como eu já falei outras vezes, quais são os erros da seleção brasileira? É muita mídia, ficam alegando que um cara tem que ir para a seleção, como esse tal de Alisson, só porque joga no Liverpool. E daí? 3 Copas do Mundo, esse cara não me convenceu por que ele deveria ter sido convocado, quando muito, poderia ter sido reserva. Aqui, goleiros aqui no Brasil, existe vários. Na minha opinião, você acha que o Hugo Souza do Corinthians teria feito pior que ele? O Gabriel Brazão do Santos teria sido pior? O Fábio, agora no Fluminense, teria sido pior? Ou até o Walter, que está no Mirassol, teria sido pior do que esse cara? Só para citar alguns. Eu poderia citar aqui pelo menos uns 10 goleiros que atuam aqui dentro do Brasil que poderiam ter ido ser convocados e ir lá para a Copa do Mundo. Atacantes também. Tem caras aqui que atuam aqui dentro do futebol do Brasil que poderiam ter ido. Mas por que eu falo na mídia? Porque todo mundo sabe que só vai para a seleção quem o patrocinador quer. Eu já falei isso, a menos que o cara seja um craque espetacular e tudo, vão fazer de tudo para que quem não é do patrocinador seja queimado por essa mídia hipócrita, nojenta, escrota que eu, de verdade, eu evito assistir. Eu assisto o comentário de outros youtubers e tal, mas em programas esportivos, né, é a coisa mais difícil e rara de eu assistir porque é muita hipocrisia. Porque a imprensa esportiva do Brasil é um monte de cara que se diz jornalista que nada mais é do que um torcedor com microfone. E isso eu falo é em todos os canais, sem exceção. O que a gente vê é cara que fala que é jornalista, mas não passa de um torcedor com microfone. Um ou dois lá ainda fala até alguma coisa que vale a pena escutar, mas a maioria não presta. Outro erro da seleção, sempre falo, por que a sede da CBF fica no Rio de Janeiro se a capital do Brasil é em Brasília? E desde 1930 eu pesquisei, sempre tem esse negócio de acharem que um cara só pode ir para a seleção brasileira se ele atuar em times cariocas ou se ele tivesse consagrado em times do Rio. Em 94, o Bebeto e o Romário foram um ataque do Brasil e tal, e o Brasil ganhou a Copa. O Bebeto começou no Flamengo, na bobeira, acabou indo para o Vasco, se consagrou, o Romário também, mas eles eram 2 jogadores diferenciados, ao contrário desses patetas que tem aí. Hoje em dia sinto muito falar, mas é a verdade. E sempre tem um negócio de, você pode ver que a maioria dos caras que foram convocados de novo ou são ou eram de times lá do Rio de Janeiro. Nada contra a cidade, mas a gente tem que ser honesto, a gente tem que
ser justo. E a outra coisa também, o jogador brasileiro, principalmente que atua lá fora, ele não tem patriotismo, o povo precisa entender isso. É dolorido o que eu vou dizer, mas é verdade. Os jogadores argentinos, por mais que eles ganhem fortuna fora de seu país, como Messi e outros e tal, eles têm uma coisa: eles amam defender o país dele, eles amam e honram a camisa que eles vestem e a bandeira que eles representam. Você pode ver, eles se entregam, eles dão duro, danado, fazem baixaria quando perdem e tal, eu sei, eu reconheço, mas quando se trata de defender o país deles, a seleção dele, eles vão com raça, eles vão com vontade. Eles não ficam com frescura, ai que sentimos o peso da estreia, ai que senti que isso e aquilo. Eu falei, cara, vocês não eram time sub-17 ou time sub-15 para falar uma coisa dessas. Os moleques, por serem inexperientes, estarem fora do país, longe dos pais e da família e amigos, a gente entenderia eles terem um nervosismo de estarem numa competição internacional e de estarem sentindo o peso. Agora, vocês que, já que tem tantos anos e temporadas de Champions League, como vocês se prestam a um papelão desse? A seleção tem muito jogador que é mídia, como esse Vini Júnior. Sempre falo que esse cara é uma enganação, é jogador de time, não é jogador para a seleção brasileira. Não vou citar todos, porque senão eu ia ficar horas aqui falando. E a outra coisa que foi ridícula também, a gente ter visto um italiano sendo contratado para ser técnico da seleção brasileira. Vocês viram a reação deles na hora lá dos gols da Noruega? Enquanto a torcida lá chorando, a torcida de cabeça baixa, ele lá, de óculos escuros, nha, 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 nha. Não parava de ficar mascando chiclete de óculos escuros. Sinceramente, para quem tem a minha idade ou mais velho, você imaginaria o Tele Santana fazendo isso? Você imaginaria um Parreira, um Felipão, outros que foram técnicos da seleção brasileira e tal, um Carlos Alberto Torres, enfim, mesmo, será que eles iam se prestar um papelão desse time lá perdendo e o cara lá sentado, lá de óculos, né, com. Nha, 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 nha. Ah, francamente, viu? Então, a seleção brasileira, se quiser voltar a ser respeitada, precisa renovar, precisa começar tudo de novo, absolutamente tudo, federação, patrocínio, mídia, principalmente. E torcedor entender uma coisa. E os jogadores do Brasil, você acha que eles estão tristes porque eles perderam a Copa do Mundo? Saindo de lá, cada um deve ter. Agora deve estar lá curtindo as praias de Miami, depois vão para Disney. Antes eles voltarem a ter compromisso com seus respectivos times e clubes lá da Europa, eles vão aproveitar que estão lá nos Estados Unidos para curtir. Ou você acha que ele vai ficar aí triste, ou vai ficar aí se lamentando, chorando, sendo que eles ganham milhões de mês lá fora? A outra coisa que eu queria falar, a polêmica, é a questão do Neymar. Eu não defendia o Neymar na seleção pelo fato de ele já estava mais de 2 anos que não atuava pelo time, pela seleção brasileira, e por ele sempre estar machucado, não ter condições de disputar uma partida inteira, e porque ele mal está conseguindo dar conta de jogar no Santos. O Santos está lá pagando fortuna por mês para ele e tal, e o Santos está lá. Não consegue nem entre os 4 primeiros do Campeonato Paulista ficar, não, e está lá sempre na zona do rebaixamento, tomando vexame. O Santos, para quem não lembra, no passado teve a proeza de tomar 6-0 do Vasco, jogando lá no Morumbi. Gente, agora o que acontece é que tem pessoas criticando o Neymar devido à sua posição política. Gente, vamos separar.
Eu já vi pessoas ficarem criticando o Neymar, mas estão querendo se aproveitar da posição política dele para criticar. Vamos deixar bem claro, opinião política nessa hora não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver mesmo. Futebol é uma coisa, política é outra. O que está se levando em conta é que o Neymar, como cidadão, ele é legal, como mostraram que ele fez doação para as vítimas do terremoto da Venezuela e coisa e tal, mas ser cidadão é uma coisa e atuar como jogador é outra. E é essa a minha opinião. Há muito que eu poderia falar e comentar, mas basicamente é isso. E a Copa do Mundo é uma época que todo mundo, a maioria das pessoas se faz de patriota por causa disso, mas aí eu quero ver, e cadê o patriotismo depois, nos meses de setembro, outubro e novembro? Porque a mesma camisa que é agora une pessoas é a mesma que nesses meses que eu acabei de falar vai gerar brigas, polêmicas, tumulto, enfim. Então, gente, vamos saber separar as coisas. Eu não estou aqui para defender opinião política e tal. Aqui não é o local que eu faço isso. Opinião política, cada um tem a sua. Eu acredito que eu, como você que estiver me assistindo e como todas as pessoas, cada um quer o melhor para o Brasil. Apenas o que acontece, como eu já disse para algumas pessoas, existem opiniões diferentes, mas ao invés de brigar, vamos procurar nos unir, vamos procurar nos ajudar e nos auxiliar. Que Copa do Mundo é bonito, mas é uma coisa passageira que só acontece de 4 em 4 anos e tal. E a situação do Brasil tem muita coisa que precisa resolver, muita coisa que precisa melhorar, e não vai ser brigando que a gente vai conseguir resolver nada. Tá bom? Por favor, me entenda. E ainda ontem, ainda teve outro jogo, né? O México, apesar de todo esforço e apoio da sua maravilhosa torcida, não conseguiu superar a Inglaterra, que mesmo com um jogador a menos que foi expulso, que mesmo tendo que enfrentar aquela forte e empolgante torcida mexicana, conseguiu derrotar o México por 3-2 e avança para as quartas de final. Mas vamos ver agora o que acontece. Na sua opinião, dos que ficaram, quem tem chance, quem vai conseguir ser o campeão da Copa do Mundo, quem vai ser o artilheiro? A gente agora está empatado o Haaland com o Messi e o Mbappé, cada um com 7 gols. Tem muita gente que acha que a Copa está comprada para a Argentina ganhar. Você acha que alguém vai conseguir superar a Argentina e superar a França? A Noruega vai longe. Agora temos o Brasil tem que torcer para a Noruega ir longe, quem sabe até ser campeão, para ao menos poder dizer que perdeu para o time campeão. Porque já pensou se a Noruega, próximo jogo, é eliminada e derrotada facilmente? Eu, sinceramente, é claro que a gente torce, mas se fosse para a gente ver um outro 7-1, fosse para a França, fosse para a Argentina ou para qualquer outro, ia ser muitíssimo pior. Então, se fosse para ver um outro 7-1, um vexame ainda maior, foi até melhor ter perdido ontem mesmo, lá para a Noruega. E que coisa, hein? A Noruega fazia 28 anos que não jogava uma Copa do Mundo e em momento algum ficou de mimimi, ficou de fricote, ficou com frescura. E jogadores brasileiros com não sei o que agora estão aí. Que coisa feia, hein? E na sua opinião, o que o Brasil precisa fazer para melhorar, para voltar a ser grande, para voltar a ser competitivo e para voltar a ter o respeito de todos os adversários? Além de deixar seu like, não esquece de deixar o seu comentário. E lembrando que o ano que vem a Copa do Mundo é a feminina, vai ser aqui no Brasil. Muita gente protesta, muita gente xinga, critica, mas lembrando que elas,
Ah, que elas ainda nunca ganharam nada, mas mesmo todas elas juntas, não ganhando os milhões que cada um desses imbecis que foram representar o Brasil jogar e tal, elas demonstram muito mais amor à camisa, vontade de ganhar e respeito ao país que elas são. Pode assistir e conferir, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau.